Bom dia a todos. Obrigado da participação de vocês. Quem é de São Paulo, quem não é de São Paulo, acho que quem veio aqui deu para ver o tempo bom que a gente tem para receber nossos visitantes. Mas é isso aí. Obrigado pela participação. Hoje a ideia aqui para vocês é apresentar um pouquinho sobre a parte de poliglicóis de um aspecto mais mercadológico, um aspecto voltado para a aplicação técnica. Então, não é exatamente uma apresentação técnica focada em cases, mas de uma maneira mais geral sobre dados que foi possível coletar, de entendimento geral sobre formulação, e também sobre aspectos positivos que o polialquilenoglicol, ou PAG, ele pode atender e auxiliar no processo de desenvolvimento, de melhoria de proposta, uma série de coisas voltadas para essa. Então, basicamente, o único produto, de fato, que eu vou apresentar hoje para vocês é uma planta de local que a gente tem focada na parte de polialquilenoglicóis, é mais não tanto pelo fato da planta, mas pelo fato da possibilidade de trabalho local, de desenvolvimento local e como é possível auxiliar os formuladores, dentro do nível de conhecimento como fabricante de matéria-prima, a formular de maneira aí, mais tecnológica, mais eficiente. Então, basicamente, vão ser 4 aplicações, que a gente vai dar como exemplo, mas a gente deixa aí o espaço aberto para conversar mais, para seguir com outras propostas. Então, aqui começando falando um pouquinho a agenda, então seriam os conceitos de poliglicóis, fluidos hidráulicos, fluidos de têmpera, fluidos de usinagem e lubrificante para engrenagens. Uma explanação geral sobre essas 4 aplicações e começando com o conceito de poliglicol. Então, assim, é uma base lubrificante classificada como sintética, dentro como 5. A rota de obtenção dela é basicamente o iniciador álcool, e desse iniciador álcool você pode fazer uma metoxilação, uma propoxilação, ou metoxilação e propoxilação. Então, é um tipo de molécula que gera alta flexibilidade, do aspecto de que você pode construir moléculas com tamanhos menores, maiores, ajustar solubilidade, ajustar insolubilidade, lubricidade e características gerais. Então, pelo fato de ser ser obtido a partir de uma síntese, e ser um produto flexível, então é possível. Ele conceitualmente é um polímero. Então, quando a gente fala que existem o iniciador, os principais monômeros de uso, que é o óxido de etileno, muito famoso pela fabricação dos emulgadores, de surfactantes tensoativos, e o óxido de propileno, que dá a capacidade mais lubrificante para o sistema. Então, o óxido de etileno ajusta solubilidade em água e o óxido de propileno, lubricidade ou insolubilidade em água. E aqui, só assim, para exemplificar, a parte amarela representa o iniciador, a parte azul representa os monômeros que fazem parte dessa rota de síntese. Então, basicamente, você pode ter um homopolímero de EO, que são os emulgadores tensoativos, um homopolímero de PO, que são os sistemas insolúveis, mais voltados para a parte de lubrificante, os copolímeros de bloco PO-EO, ou invertido EO-PO, e os randômicos, que são os mais típicos para a parte de lubrificantes. Então, quando a gente fala de sistemas focado para lubrificante, na regra geral, eles são randômicos. Então, não existe esse tema de você começar com um monômero, terminar com outro, ou intercalando. Basicamente, ele é feito da forma randômica, o que não impede também desenvolvimento de outros produtos que tenham capacidade capeada para você melhorar no final da cadeia uma solubilidade ou uma insolubilidade, ou crescer na cadeia de tamanhos diferentes. Então, basicamente, o conceito de poliglicol é isso, exemplificado aqui de maneira mais gráfica, e existe uma infinidade deles, mas são classificados basicamente em 2 famílias. Que são as famílias dos insolúveis, dos solúveis em água e dos insolúveis em água. Dentro dessas 2 classificações, é possível ter viscosidades diferentes, temperaturas de turvação, N fatores é possível mudar dentro desse sistema. Aqui, só comentando rapidamente, como eu falei, esse é o único produto, de fato, que eu vou falar. A Dow tem uma planta focada em poliglicóis, no Guarujá, aqui no estado de São Paulo, que ela tem produção integrada do PAG para lubrificantes,
Tem produção em escalas dedicadas e produção em escalas maiores. Então, falando de mercado local, é possível criar lotes de menores tamanhos, mais focados, desenvolvidos com exclusividade ou em conjunto. Perdão, estou um pouco confundido com isso. Tenho a linha completa de PAGs, solúveis e insolúveis. O maior foco é em produtos insolúveis, pelo fato de que está integrado na cadeia produtiva da Dow o óxido de propileno. E tem um terminal marítimo dedicado para onde é mais competitivo trazer produtos de fora do país. Então, a ideia é produzir localmente e manter os níveis de qualidade globais. Agora, começando na parte mais técnica, então, aí falando um pouco para vocês da proposta, então, a ideia é trazer um pouquinho, de maneira mais abrangente, mas inferindo um pouco em características gerais de formulação. Aqui não tem números, porcentagens, mas, basicamente, a ideia foi dividir com vocês um pouquinho das químicas que fazem parte e funcionalidades de formulações diversas, nesse caso, dos fluidos hidráulico fogo resistente. Aqui, descrito aqui como base, diluente, existe não produtos só focados para a parte de água-glicol. É que, no próximo slide, eu vou falar um pouquinho sobre uma ideia de benefícios de como formular com poliglicol que pode ser alcançado. Mas aqui, basicamente, então, tem falando sobre a base, que pode ser um DEG, pode ser óleos minerais, a poliéster, éster fosfato. Existem várias propostas. Diluente, dependendo do sistema que você use, pode ser água. Espessantes, pode ser o próprio poliglicol, PIB ou outras moléculas, dependendo do tipo de formulação que você está desenvolvendo. Inibidores de corrosões também existem diversos. Ácidos graxos, amidas, alcanolaminas, que também são alcalinizantes de sistemas, mas podem ter funcionalidades também de inibidores da corrosão. Alguns compostos passivantes, triazóis, que é o mais clássico, antioxidantes, realmente aí, que são quantidades pequenas, mas para você preservar o produto sem sofrer muito dano do envelhecimento. Biocidas e preservantes, aqui tem uma série das siglas típicas de biocidas, então, triazina, oxazolidina, benzoisotiazol, semitimite. Eu não conheço todos exatamente os nomes, eu tenho uma cola, caso precise, mas, basicamente, e corantes, no caso, são, de maneira gerais, tanto os insolúveis em água quanto os solúveis em água, no caso, alguns compatíveis com hidrocarbonetos, regra geral, são compostos derivados de nitrogênio, ou nitrogenados, perdão. Aqui um pouquinho sobre o que a gente capturou como desafio de formular um fluido hidráulico fogo resistente. Então, alguns compostos, o primeiro aqui seria alguns compostos, eles podem oferecer algum tipo de formação de hidrólise ou ter alguma tendência à formação de hidrólise, e o benefício de formular com PAG, por se tratar de um produto solúvel em água, um polímero, não existe esse tipo de impacto, ele não sofre hidrólise pela característica da molécula. Mitigação de formação de emulsões, então, dependendo do sistema que você use, se tem contaminação de água, pelo próprio sistema que exige um nível de pressão, você pode ter algum tipo de formação de emulsão, que se for um sistema polar, você vai estar desfavorecendo o seu sistema hidráulico. Limitação de poder ignífugo, então, nesse aspecto, o polialquilenoglicol é muito interessante ser usado, pode ser uma solução muito boa, porque existem os anidros, mas, regra geral, eles são glicol-água. E a água, pela característica, ela ferve, e não existe, no caso, não existe a ignição. Então, existem várias tecnologias dentro desse mercado, tecnologias eficientes que oferecem diferentes sistemas de extinção da chama, mas, no caso, os produtos base água funcionam exatamente aí inibindo o contato com o oxigênio por uma formação de película de água, e não existe a formação de fogo, e nem por temperatura, porque a água vai embora. A oxidação de fluido, então, os poliglicóis, eles apresentam uma boa estabilidade química, então não sofrem tanto com a oxidação, mesmo que o produto não tenha uma grande quantidade de antioxidante, de fato, não sofre tanto esse tema. Limpeza de sistemas, por ser um produto solúvel em água, em alguns sistemas particulares pode ser uma solução. A biodegradabilidade.
Os poliglicóis eles podem ter biodegradabilidade maior ou menor. Então, é uma chance de você poder, de repente, escolher para a formulação que você está buscando a biodegradabilidade que você busca. Então, os de mais baixa viscosidade pode até ter 80% de pronta biodegradabilidade ou por 28 dias. Então, outros já oferecem um pouquinho maior a biodegradabilidade, mas, de maneira geral, também flexibiliza nesse caso. E o risco de incêndio, realmente, que acho que é o mais eminente para esse tipo de aplicação. E aqui só os casos que a gente buscados, recomendados, no desenvolvimento de propostas de produto com vida útil estendida, na efetividade de produtos altamente ignífugos, na eliminação de propostas de produtos com capacidade limitada de extinção ou contenção da chama, produtos de elevada biodegradabilidade, se for o caso, a solução efetiva para fáceis controles, então também existe uma possibilidade de você fazer ajuste dentro do seu processo, dependendo da quantidade que você esteja perdendo, talvez do fluido por fugas, por um sistema que não está segurando bem. Mitigar a formação de emulsão e instabilidade do sistema, e uma proposta de base de fluidos formulados diminuindo a complexidade. Então, além disso, existem disponíveis no mercado produtos que você só precisa adicionar a água e ele já aporta toda a tecnologia, diminuindo bastante a complexidade e necessidade de formulação. Aqui só um exemplo aí voltado para a parte mais técnica. Então, quando se formula com bases PAGs dentro de um fluido hidráulico, você pode migrar para os produtos de mais baixa viscosidade. Quando eu digo mais baixa viscosidade, como a gente está falando de um espessante, seria aí ao redor de 19, 20 mil centistokes a 40 graus. Esses produtos eles vão oferecer maior estabilidade ao cisalhamento. Então, no caso dos poliglicóis, quando se diminui o tamanho da cadeia, você tem melhor lubricidade. E quando se deseja um processo melhor, mais eficiente do aspecto de espessante, talvez por uma formulação mais econômica, você pode usar os de mais alta viscosidade, que podem alcançar aí o produto anidro até 100 mil centistokes de viscosidade. Não é fácil trabalhar com ele pela alta viscosidade, mas assim, só para dar um exemplo de como os atributos podem ser gerenciados dentro da flexibilidade do uso do poliglicol. E aqui só um exemplo geral, como eu comentei, de, por exemplo, como ocorre a propagação de chama em um fluido convencional base-óleo, num éster fosfato, que é um produto considerado ignífugo, que tem outros dispositivos de preservação, de corte da chama, o poliéster e o água-glicol, todos feitos pela parte de flamabilidade por spray. Então, de novo, mais uma proposta para tentar trazer um benefício dentro dos aspectos de formulação aí. Agora, indo para tratamento térmicos, no caso, os poliglicóis, mais exclusivamente, eles funcionam para têmpera por indução. Então, é um dos aspectos limitantes, mas que dentro das propriedades que ele pode oferecer, você tem um trabalho, pode ser trabalhado as características dele. No caso, é focado em indução. Então, aqui, só falando sobre os aspectos gerais, mais uma vez, de formulação, talvez isso seja um pouco repetitivo, eu passe um pouco mais rápido aí para não ficar repetindo todas as informações. Então, mais uma vez, ele é constituído basicamente de uma base, compostos que podem controlar as curvas de resfriamento, a taxa de refrigeração, inibidor de corrosão, biocidas e preservantes para os sistemas passivantes e biocidas, quando você principalmente trata de um sistema que precisa de água. Então, é bem importante. Em um sistema que você tem água, na maior parte, você começa a criar um sistema mais favorável ao crescimento microbiológico. E, no caso desses tipos de produtos recomendados com poliglicóis, eles são diluições de polímeros que você consegue ajustar. Taxa de refrigeração, ela pode ser mais alta com uma quantidade menor de água, ou ela pode ser mais baixa, dependendo do polímero que você use, ou dependendo da quantidade de polímero que você use no sistema. Então, aí um dos desafios encontrados, baixa flexibilidade em processo. Então, os fluidos formulados com PAG te dá um pouquinho mais de flexibilidade, pelo fato de que você pode aumentar ou diminuir as concentrações. Elevada contaminação, então a gente sabe que nos sistemas, de repente pode haver contaminante de produtos de óleos de processo, e pelo fato de você ter um sistema aquoso, um poliglicol, incompatível com óleos de processos polares, você pode ter uma separação mecânica ou uma separação mais eficiente, que é um pouco parecido com o que a gente chama de Trump Oil.
Rápida oxidação é um dos desafios, os poliglicóis oxidam menos. Compostos inflamáveis seria outra vantagem de você poder trazer mais benefícios de segurança. Limpeza e desengraxe pós-processo. Limitação dos tipos de tratamento propostos. No caso, isso é uma limitação do poliglicol que você pode tentar ajustar por meio de concentrações diferentes. A complexidade de formulação, mais uma vez, existem propostas de produtos formulados que podem ajudar aí no tema. Então, aí, no caso, os recomendados encontrados são exigidos controles estritos de curva de refrigeração. Você consegue fazer isso com produtos que são solúveis em água. Para casos onde exige compostos que minimizem risco de incêndio, menor complexidade de pós-tratamento, proposta de produtos incompatíveis com os óleos contaminantes e flexibilidade aí. Aqui só um exemplo um pouquinho da parte, assim, mais voltado para a parte. Então, aqui a gente tem dois gráficos diferentes. O primeiro, ele mostra diferentes tipos de polímeros em mesma concentração. Então, aqui são cadeias diferentes, pesos moleculares diferentes, que dentro da mesma concentração, no caso aqui está 15%, você tem curvas tanto de resfriamento quanto taxa de resfriamento diferente. Então, o polímero ele pode ser ajustado ao tipo de curva que você precisa. Mas também existe uma outra possibilidade. No caso aqui, você tem o mesmo polímero em concentrações diferentes, que te demonstra que maior quantidade de polímero, as taxas são menores, porque você tem mais polímero para controlar o seu processo, e maiores quantidades de água geram um resfriamento mais rápido, que a água tem capacidade de troca melhor do que o próprio polímero. Então, a ideia é passar um pouquinho dos controles possíveis que podem ser feitos em uma formulação com PAG. Aqui, indo para o metalworking, eu acho que, entre todos, é o que tem as características de formulações mais complexas. Então, aqui a quantidade de produtos, a quantidade de funcionalidades químicas que tem são maiores do que um lubrificante mais tradicional, até porque estamos falando aí de emulsões, microemulsões, emulsões, sistemas solúveis, integrais. Então, a complexidade é bem alta. Então, aqui a gente pode ter os lubrificantes limite, aditivos de extrema pressão, emulgadores, no caso das emulsões, alcalinizantes, inibidores de corrosões, os passivantes e aí produtos especiais para ligas mais dedicadas, alumínio ou algumas ligas amarelas, os acoplantes, biocidas, supressores de espuma, antidesgaste, antinévoa, antiespumante, entre outros que pode existir dentro desse tipo de formulação. Então, aí os desafios, baixa biorresistência, então sistemas, emulsões são mais propícias a ser mais consumidas, a ter um tema mais limitante na parte de biorresistência, instabilidades de sistemas emulsionáveis, os poliglicóis por ter essa característica de um produto solúvel em água, você consegue trazer mais estabilidade para o seu processo e para a vida útil do seu fluido, a lubricidade em temperatura de processo, então você consegue ajustar maior ponto de turbidez, menor ponto de turbidez, adequado ao tipo de processo ou tipo de usinagem que você está executando. Limitação de lubricidade limite, então a construção da molécula ajuda bastante nesse fato. Formulações de baixa estabilidade, emulsões são sistemas termodinamicamente instáveis. Então, por esse aspecto, você já sabe que você precisa colocar um nível de força para ela existir no conceito. No caso de sistemas solúveis, essa já é um conceito que já é menos limitante, são compostos totalmente compatíveis. Formulações de capacidade de aditivação EP, esse é um dos aspectos que, assim, embora a gente esteja falando dos benefícios, para sistemas sintéticos, principalmente, onde você não tem um emulsionante, você precisa de um acoplante, alguma coisa do gênero, isso pode ser um pouco mais restritivo ou limitante para o caso do PAG. Então, é necessário, às vezes, buscar componentes de extrema pressão mais adequados, mais compatíveis com ele. Biodegradabilidade é o aspecto que já foi comentado. Ele também possui bastante características de biodegradabilidade ou ajustáveis, e compatibilidade com pinturas e maquinário. Então, existem alguns conceitos de que alguns solventes oxigenados ou poliglicóis pode trazer algum tipo de problema por esse aspecto, mas, de novo, varia muito do tipo de produto, da molécula que você está usando, também é possível ajustar.
Então, só os casos recomendados para a formulação de baixa espumação. Os poliglicóis, acredito que podem ser uma das melhores soluções, porque você formula a partir de uma base que já não espuma. Então, você já consegue ajustar melhor as formulações. Inclusive em países como o Brasil, onde a gente tem uma tendência a ter águas mais brandas, com menor dureza, isso é reportado bastante como problemas. Com poliglicol, você pode já começar uma formulação com o conceito de um produto que não espuma ou espuma muito menos. Em casos de exigência de lubricidade específica, formulações de concentrados mais estáveis, para propostas bioresistentes e biodegradáveis. Isso talvez seja um termo que já foi tratado bastante. Um produto bioresistente, ele pode ser biodegradável. Então, é um conceito, parece antagônico, mas é importante a gente falar que é possível isso, por quê? Nas condições de processo, você usa um biocida ou uma base que vai estar sendo atacada por bactérias típicas daquele sistema. Então, quando você faz um teste para saber qual é o biocida mais adequado, qual é a base menos suscetível a esse tipo de degradação, é um sistema. Quando vamos para o sistema de biodegradabilidade, aí é muito diferente, porque você vai ter sistemas de descarte, você vai ter outros tipos de bactérias, são sistemas diferentes. Tanto que o que a gente chama de teste de desafio, challenge test, ele é um conceito, você tem tipos de bactérias e fungos que são mais comuns para esse meio, e quando você vai para a biodegradabilidade, já é um outro sistema. Então, claro, se for vocês, muitos aqui como formuladores, mais do que eu, acredito que vocês sabem como buscar esse tipo de coisa, mas talvez o PAG possa ser também uma solução dentro desse aspecto. Casos que são exigidas características EP mais adequadas, eu coloquei um asterisco justamente por essa limitação, e o tema do Trump Oil, como é um produto que não é compatível com óleos, com contaminantes, com graxas, quando ocorre a contaminação, por ele ter essa incompatibilidade, você pode fazer uma separação mecânica. Não é como um sistema, por exemplo, emulsionável, que, falando, a gente tem um óleo que está emulsionado lá no sistema. Quando caem outros óleos contaminantes, começa a haver uma disputa química pela demanda desses surfactantes, desses emulgadores. Então, começa aquela briga, e é isso que pode gerar uma estabilidade muito imediata. Então, com o poliglicol, é uma maneira de você, guardadas aí as restrições para tipos de processo específicos, é uma maneira de você não causar esse tipo de briga química por processo. Aqui só um exemplo de um teste que foi feito. O que ocorre? Existe, aqui é um comparativo de um PAG com um éster, porque existe, durante muito tempo, a gente ficou trabalhando em sistemas que podem ser favoráveis com PAG para alumínio, que é um dos sistemas mais críticos e mais demandantes. Aqui é só um exemplo de um paper que foi feito e apresentado num congresso nos Estados Unidos. Os testes foram feitos aqui no Brasil, todos gerados com recurso local, e está em inglês porque realmente foi como foi para o Congresso, mas foi feito aqui. Então, a ideia aqui é ter um comparativo de como é possível, com menores quantidades de um poliglicol, por exemplo, ele está comparado aqui com um sistema éster, uma emulsão semissintética com 50% de éster. Então, é possível você alcançar níveis de lubricidade para alumínio, usando um sistema sintético com quantidades reduzidas da demanda de lubrificante como tal. Aqui só acho que o mais importante seria o Reichert test, que foi feito aqui para ver o desgaste. Então, vamos dizer, entre 14, 10 e 18 são todos números baixos. Mas, de qualquer forma, que foram feitos os dados estatísticos e teve a tendência de se manter superior. Qual que é a ideia? Aqui, no diéster, a gente não sabe se existe um aditivo de extrema pressão ou não, porque é um produto de mercado, mas, no caso, aqui a gente usou 2% e 5% de alguns tipos de aditivo, e o que foi usado para esse teste foi o que teve o melhor desempenho, e foi possível, no entendimento de laboratório, que o produto existe um potencial para você formular para alumínio também com poliglicóis. E o último ponto aqui da apresentação,
A parte de engrenagens, então, assim, engrenagens também são formulações complexas que podem ter desde aditivos de antidesgaste, de adesividade, de oleosidade, antioxidantes, espessantes, detergentes e dispersantes, corantes, também bem complexo também. Aqui está uma explanação muito geral sobre engrenagens. A gente tem entendimento de que existem tipos diferentes, abertas, fechadas, mas no caso aqui é só um geral mesmo sobre as principais funcionalidades para um lubrificante para engrenagens. Então, assim, os desafios: baixa estabilidade oxidativa, muitas bases minerais, outras bases podem ter uma limitação na parte oxidativa, elevação de temperatura de processos, poliglicóis têm uma característica de refrigeração muitas vezes superior, pode ser gerenciado esse fato. Custos de troca de lubrificante, então é possível você, com um produto sintético, talvez estender a vida útil em muitas horas de um produto que está sendo utilizado para engrenagem, para compressores, igual. Limitação de lubricidade, então, pode existir em alguns aspectos. Então, principalmente o produto tal qual do poliglicol, ele tem uma excelente lubricidade e algumas características de extrema pressão. Não chega nos níveis de um aditivo clorado, de um aditivo, uma parafina clorada, uma gordura sulfurizada, mas já consegue aumentar, sendo ele a base, os limites de extrema pressão. Elevada perda de viscosidade em regime de uso, o que acontece? Poliglicóis tem um índice de viscosidade mais alto da categoria. Então, fazendo a extrapolação entre a temperatura de 40 e 100 graus Celsius, é o que você menos tem perda entre a maior parte das categorias existentes. E gastos energéticos, está sendo feito alguns estudos, já existem algumas referências, que por você ter uma troca térmica, uma troca de calor mais efetiva, um produto mais lubrificante, mais resistente à oxidação, também pode haver a possibilidade de melhoria de gasto energético. Então, basicamente, melhoria geral das propostas do lubrificante, desenvolvimento de produto com vida útil maior, lubrificantes que apresentem baixa depressão da viscosidade. Também existem alguns poliglicóis, produtos formulados ou produtos base que têm FDA, no caso para contato indireto ou acidental, casos que exijam melhorias de gasto energético e sistemas que demandam mais baixas temperaturas, ou pelo menos um comparativo. Aqui só passando para vocês, já os últimos slides, outras aplicações possíveis: compressores, redutores industriais, lubrificantes com grau alimentício, têxtil, marinhos, entre outras possibilidades que podem ser trabalhadas. Então, aqui, as principais vantagens: maior segurança de uso, economia energética, otimização de tempos, desgaste, biorresistência, melhor benefício, ou onde é necessário características que o poliglicol pode conferir numa formulação que são únicas. A gente está aqui com um stand, vai ser um prazer receber quem queira falar com a gente individualmente, mas eu gostaria de deixar aqui um espaço aberto para perguntas, questionamentos ou qualquer discussão. Perfeito? Alguma pergunta? Ali atrás. Base de... obrigado. Alô? Base de poliglicol, né? Muito bem. Hoje em dia, aliás, muito tempo, já fala que é questão ecológica ou sustentabilidade, né? Este produto é biodegradável, mas quase todo produto orgânico que uso industrial é biodegradável, apesar de porcentagem variável. Agora, questão de reciclabilidade, né? Quando é óleo solúvel, base mineral, consegue quebrar a emulsão e recuperar óleo mineral, reutiliza. Éster também. Mas, nesse caso, eu acho que é meio difícil para a reciclabilidade, né? Qual que seria a tua ideia? Perdão, de qual empresa que o senhor é? Seiji. Perfeito. Vamos lá. Sim, é um dos conceitos isso. Vamos lá, o senhor falou de reciclabilidade. Então, daí a gente tem casos diferentes. Por exemplo, no caso de metalworking,
você pode olhar dois aspectos. Um é o fato de que você pode ter uma quebra de emulsão no caso de ésteres, você tem no caso de óleos minerais também, mas você, de repente, pode também ser traçado um paralelo pelo fato de que esses produtos podem exigir uma demanda maior de biocida e eles podem ter uma vida útil menor também. Não é possível a quebra ácida, não é um produto de base que permite a quebra ácida e a separação, esse é um dos aspectos, mas você pode estender a vida útil e, pelo fato de você poder fazer uma eleição de produtos mais biodegradáveis, pode existir um balanço que você faça entre a viabilidade do uso do poliglicol, quais processos ele pode atender de maneira mais abrangente, e o fato do outro lado pesando o fato que você pode fazer a quebra ácida. Então, assim, acho que em defesa do poliglicol, existe uma série de vantagens, o benefício de você gerenciar sua biodegradabilidade. Nem todos os produtos só têm aspectos positivos. Até por isso que essa apresentação, em alguns aspectos, a gente tentou trazer algumas limitações. E como qualquer química pode ter as limitações. Onde que eu vejo que é uma vantagem trabalhar no poliglicol? A vida útil estendida é um produto menos suscetível à degradação microbiológica e o fato de quando você faz um descarte disso, você pode ajustar uma formulação para ela ser mais amigável ao meio ambiente. Inclusive, essa é uma das demandas da própria Dow, como empresa, de cada vez mais tentar buscar soluções que sejam possíveis você ter soluções biodegradáveis. Mas uma solução também que pode ser, os poliglicóis podem ser emulsionados também. Então, os poliglicóis insolúveis, se você quiser usar, por exemplo, para fazer uma emulsão, para fazer um fluido de usinagem, é possível também. Eu não teria detalhes para te passar sobre qual seria o melhor recurso para uma emulsão de poliglicol, você fazer uma quebra, separar e ter ou uma reciclagem ou um descarte mais adequado. Mas eu acho que seria mais ou menos, de maneira geral, isso. Na questão de reciclabilidade, por exemplo, os poliglicóis, mais que outros sistemas, por exemplo, em um sistema que você use para uma engrenagem, algo fechado, existem algumas empresas que podem fazer um processo de filtragem e usar por mais de uma vez, por exemplo, são casos muito raros, mas regra geral, onde fica, isso no caso de reciclabilidade. Onde que pode ser favorável o aspecto de uso do poliglicol para sistemas que por exemplo, por engrenagens? Você pode, muitas vezes, ele tem a vida muito mais prolongada sem a necessidade de tanto antioxidante. Então, também é um aspecto que, talvez um produto que tenha 2.000 horas, você possa estender para 8.000 horas, diminuindo o custo com manutenção, diminuindo o custo com o produto e tendo menor desgaste do equipamento. Então, assim, é um espectro mesmo. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta de alguma forma. Obrigado. Eu agradeço, Obrigado, gente. Eduardo. Muito obrigado.